Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas capítulo 17, e vamos ler a partir do versículo de número 3 até o 10º versículo. Nós procederemos à leitura. É um texto interessante, meio esquisito, mas ele trata também do mesmo tema tratado quarta-feira passada, quando falamos sobre ser carcereiro daquele que você prende no seu coração. Não sei se você lembra, mas falamos sobre perdoar. Vamos ver o que diz o texto a partir do versículo 3 do capítulo 17. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe pedir, para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor, pela oportunidade que temos de cultuar o teu santo nome. Pedimos que tu te reveles a cada um de nós. Marca-nos, ó Deus, com a tua palavra. Enche-nos, ó Deus, do Espírito do Senhor, que, ó Deus, ao terminar este momento, não tenhamos dúvida de entender o que tu queres de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus, ele está dizendo aos discípulos sobre o que é fundamental na vida cristã. E Jesus vai dizer: uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, é você aprender a perdoar. E quando a gente descobre que isso é possível, a gente descobre o verdadeiro sentido da vida cristã. A gente transborda aquilo que a gente recebe do próprio Deus, que é o perdão, a graça de Deus, e a gente faz transbordar sobre a vida de outra pessoa. O capítulo 17, Jesus começa dizendo: necessário é que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem eles vierem, porque melhor seria que amarrasse uma pedra de atafona ao seu pescoço e atirasse essa pessoa ao fundo do mar. Jesus considerando, e aí vem o versículo 3 que nós acabamos de tratar, até o versículo de número 10 dessa sessão. E aí ele começa falando do perdão. Ele disse: olha, se alguém cometer um pecado e se arrepender, perdoe essa pessoa. Se ele pecar contra você até 7 vezes no dia, e ele vier 7 vezes te pedir perdão, perdoa. E aí os discípulos, quando ouviram isso, disseram: Senhor, aumenta-nos a fé, porque isso não é fácil. 7 vezes num dia só, alguém fizer alguma coisa contra mim e voltar e me pedir perdão 7 vezes, Jesus disse: aí você perdoa. Quando os discípulos ouviram isso, disseram: Senhor, então a gente precisa que o Senhor aumente a nossa fé. Em primeiro lugar, os discípulos estão dizendo: Senhor, nós achamos que a gente não consegue fazer isso não. Eu tenho certeza que alguns irmãos aqui talvez digam assim: uma vez ainda vai,
no máximo talvez uma vez, vai ver que eu consiga uma vez. Agora 7 vezes até os apóstolos disseram: Senhor, então o Senhor tem que aumentar a nossa fé, nós precisamos que o Senhor nos ajude. E aí Jesus parece que muda o tema da conversa. Jesus diz assim: qual de vocês, tendo um empregado no campo, trabalhando, cuidando do gado, e no final do dia ele vem sujo, e você diz a ele: assenta-se à mesa comigo, vem comer junto comigo? Aí Jesus diz: nenhum de vocês faz isso. Primeiro vocês dizem o seguinte: vá, se lave, se arrume, e depois venha, prepare o meu jantar, coloque na mesa, e quando eu tiver terminado e eu comer tudo que eu gostaria de comer, e aí você pode sentar e comer também. Parece que Jesus muda o tema, mas não. Essa história contada por Jesus, essa ilustração, ela tem tudo a ver com perdão. Como assim, pastor? Eu não vejo nenhuma relação. Preste bem atenção. Jesus está falando que você deve perdoar alguém. Lá na oração do Pai Nosso semana passada, Jesus disse: assim como nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, nós esperamos, nós pedimos que também o Senhor venha nos perdoar na mesma intensidade que nós perdoamos. E o que isso tem a ver com o servo sujo no campo? Jesus está dizendo que antes do servo sentar-se à mesa, ele vai precisar se limpar. Antes de sentar-se com o seu Senhor, ele terá de participar da refeição com o seu Senhor, ele terá que estar limpo. Ou seja, antes dele conseguir chegar e ter comunhão com o seu Senhor, ele deve se limpar. Limpar como? Jesus está falando de perdão. Quando nós perdoamos alguém, nós liberamos perdão sobre alguém, nós conseguimos liberar do nosso coração um peso que nós trazemos, um ódio que nós trazemos, uma decepção que nós trazemos, e quando nós conseguimos nos lavar, usar a expressão de Jesus, lavar, então nós podemos sentar à mesa com o nosso Senhor. Na verdade, podemos servir ou ter comunhão juntamente com Deus. É disso que Jesus está falando. Ele não está contando uma história de alguém sujo que está lá no campo e vem trabalhar na casa. Ele está dizendo: existe um Senhor sentado à mesa, e se você está sujo, você precisa se limpar para que você tenha condições de estar à mesa também. Quando eu consigo perdoar, que é o tema inicial do capítulo, que nós lemos o capítulo 17, dos versículos 1 e 2, que ele diz: vai vir problema, vai vir gente que vai dar mau testemunho. Ele disse: mas essas pessoas, elas já estão encaminhadas para serem tratadas. Você tem que cuidar de você mesmo. E quem fez a coisa errada? Jesus disse: é necessário que os escândalos venham, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos, melhor seria que amarrasse uma pedra de mó ou de atafona ao pescoço dele e jogasse ao fundo do mar. Isso é problema dele. Jesus está dizendo: cuida da sua vida. Quem faz clínica no gabinete pastoral, a frase que mais ele escuta é esta: cuida de você mesmo. Você vai dar conta de você mesmo. Jesus está dizendo: o servo vem, e o Senhor diz a ele, todos vocês, se referindo aos apóstolos, vocês diriam a ele: vai se limpar, para que você possa vir à mesa, participar, servir à mesa, mas vá se limpar primeiro. Jesus está dizendo: nós também somos assim diante de Deus. E o perdão, ele contamina o nosso coração. Quando nós não liberamos o perdão, nós somos contaminados quando nós dizemos: eu não perdoo. Eu já lidei com muitas pessoas que em situações as mais adversas, elas fizeram questão de dizer: não perdoo não. Perdoa? Eu disse: não perdoo não, de jeito algum. Há inclusive uma ilustração entre os índios americanos, contado por um missionário americano,
diz que duas tribos estavam em pé de guerra, e alguns missionários conseguiram mediar um acordo entre eles. E um missionário disse a uma tribo indígena, disse: olha, perdoa a outra tribo, pega o seu machado, enterra o seu machado, cessa a sua guerra com a outra tribo. E aí eles marcaram, diz lá a dona Amantíssimo Vação, que eles marcaram o dia para enterrar o machado. E eles saíram na tribo para enterrar o machado, e os missionários ficaram na tribo, e naquele cerimonial eles enterraram o machado e voltaram para dentro do terreno da aldeia. E o missionário curioso foi até o campo onde eles enterraram os machados, e quando ele chegou lá, ele percebeu que todos os machados foram enterrados com o cabo para o lado de fora. E aí ele voltou até o cacique e disse a ele: eu percebi, eu quero parabenizar que vocês enterraram o machado, mas eu queria saber por que vocês enterraram com o cabo para o lado de fora. E o cacique disse: é simples, eles que não provoquem a gente, que a gente puxa o machado e vai lá acertar a conta com eles. Tem muita gente que é assim, diz: eu perdoo, mas ele vai ver só. Não é isso? Eu perdoo, mas ele que não faça de novo. Aí Jesus disse: então eu quero dizer a vocês, se alguém 7 vezes no dia fizer alguma coisa contra vocês, e 7 vezes vier pedir perdão, Jesus disse: perdoa essa pessoa. Mas por que Jesus está dizendo a você e a mim que devemos fazer isso? Ele está dizendo porque o perdão dá a você condições, quando você perdoa, de que você possa ir à mesa do Senhor, você possa ter comunhão com o seu Senhor. Isto é fundamental. Então, antes de orar, perdoe. Antes de cantar, perdoe. Antes de ler a palavra de Deus, verifica se tem que perdoar alguém, perdoe, porque senão tudo será em vão. Nada poderá ser feito, porque você está sujo diante do seu Senhor.